Que bom, tô vendo aqui várias pessoas, olha só, gente que eu tenho tido muita saudade aí de Minas, de todas as partes por onde nós já passamos. Eu não vou citar um por um aqui, não vai dar tempo, mas que bom que você está junto comigo aqui nessa live. Feche os teus olhos. Tem uma palavra muito preciosa de Deus para ministrar hoje e eu quero ir direto a ela, não é? Porque é uma palavra que ela é muito preciosa para nós, ela é muito importante. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Pai de amor, eu te louvo, Senhor. Nós juntos, reunidos como igreja, te adoramos. Pai, ó Deus, é um tempo que nós queremos dedicar a ti, Senhor. Porque aqueles que te buscam, aqueles que temem o teu santo nome, a esses o Senhor mostra a tua intimidade, Pai. Dá a conhecer a tua intimidade. Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Que, ó Deus, essa palavra que será em instantes ministrada, nutra o nosso interior. Seja como anticorpos, ó Deus, para que nenhum mal do inimigo possa nos atingir, entrar nos nossos lares, nas nossas vidas. Nós somos cobertos com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, o sangue precioso do Cordeiro, o Cordeiro Redentor, Remidor, que levou o pecado do mundo. Oh, meu Deus, vem agora sobre cada um de nós. E, Senhor, derrama-te, eu te peço, Senhor. O teu Espírito tome a cada um que agora assiste esta live, Senhor, não só a esses, mas a todos os seus, todos os familiares. Espírito Santo, não há limites para ti, Senhor. Nós podemos te sentir, nós sabemos que tu estás aqui, tu estás conosco, porque o Senhor mesmo disse, aleluia, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação das coisas está acontecendo, Senhor. Nós estamos, creio eu, nos últimos dias, Pai. Os sinais estão aí, mas a verdade absoluta é que o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos tem abandonado. O Senhor tem sim estado conosco. Às vezes não sentimos, mas é um fato real, tu estás conosco. Tu és para muitos um Deus invisível, mas Senhor, para nós, tu és um Deus real. Tu estás aqui, Senhor. A tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, o teu grande amor nos cobrem e que, Pai, eles nos cubram sempre, Senhor. Em nome de Jesus, que nesses instantes em que estamos reunidos, ainda que, Pai, por meios digitais, Senhor, que isso tudo seja compensado pelo teu grande amor, por essa tua grande presença. Fala conosco, Deus, nós precisamos desse alimento tão importante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que grande alegria. Aí, eu estou muito feliz. Eu estou vendo aqui pessoas que a gente ora por vocês. Nós não nos esquecemos de vocês. Pessoas daqui de Jundiaí, pessoas de Minas, pessoas de São Paulo. Que bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você precisa de oração, e eu vou dizer para vocês, todos nós precisamos de oração. Oração, a palavra ensina, não é? Orai uns pelos outros. Então, manda o teu pedido de oração para mim, ou pelo direct, ou pelo Messenger. Você que está aí pelo Facebook me assistindo, manda pelo Messenger, né? Manda uma mensagem. Qual é o teu pedido de oração? Você que está pelo Instagram, manda pelo direct. Ou tem aí um telefone, né? No Insta. E também consta para vocês que estão pelo Face. Eu vou falar aqui para você anotar se você não estiver aí vendo o telefone. Mas tem um WhatsApp da Renovo e eu vou responder por esse WhatsApp a todos os pedidos de oração. Ok? Vamos concentrar nele. Então é 11 o DDD 11 9 9154 5225. Então, o WhatsApp por onde você pode enviar os teus pedidos de oração, 99154 5225. Tá certo? Manda o teu pedido de oração. Olha só, tô vendo aqui Camila Daniela, pastora Shirley, que saudade. Obrigado pelas felicitações aí pelo meu aniversário de casamento. O Alan também, lá de Presidente Prudente.
Meu Deus, quanta gente querida. É isso aí, ó. A Débora Reolo também está aqui. A gente tem orado por vocês, viu? O pedido que você fez à Bispa Débora, nós temos compromisso de orar por você. Saiba disso, viu, Débora? O Anderson, olha aí. Obrigado, Anderson. Glória a Deus. A Tereza, a pastora Márcia, que alegria, o Eduardo. Que bom. Glória a Deus. Envia o teu pedido de oração, não esquece não. No final nós vamos orar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, abre tua Bíblia comigo. Deus me visitou com uma palavra muito forte e eu estava orando, claro, buscando uma direção de Deus e o Senhor me direcionou a ministrar essa palavra. Abre comigo lá em Lucas 22, 44. Vamos ver o que está escrito na palavra. Lucas 22, 44. Eu estou sorrindo porque eu estou feliz. Estou feliz. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui com vocês, né? Por poder estar ministrando e recebendo esse carinho de vocês também. Vamos lá, Lucas 22, versículo 44. Acho que a gente pode ler até um pouquinho antes para entender o contexto, embora muitos, eu tenho certeza, muitos de vocês conheçam, né, do que se trata aí a passagem. Mas vamos lá, vamos a partir do versículo 39, tá certo? Para não perder o costume, o Bispo Igor sempre fala um versículo e manda voltar uns dois, né? Lucas 22, 39, a palavra de Deus nos fala assim. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Se fosse os mineiros, né, um tirico de espingarda. Logo ali. Ele foi logo ali. Jesus foi logo ali. Se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, versículo 43, lhe apareceu, olha isso aqui, irmãos. Lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, esse aqui é o versículo que nós precisamos prestar mais atenção. Versículo 44, Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Uma passagem maravilhosa. Uma passagem que mostra o quanto a Bíblia ela é real, quanto ela é um livro sempre atual. Porque aqui o que nós vemos? Jesus, no seu tempo final aqui na Terra, passando por uma guerra intensa. E eu quero fazer uma pergunta a você que está aí me assistindo no Face, você que está me assistindo no Instagram. Como é que você encara a vinda de Jesus aqui na Terra? Como é que você enxerga? Aí você pode estar perguntando, mas por que, bispo, que você está fazendo essa pergunta? Como é que muitas pessoas enxergam a presença de Jesus naquele tempo em que ele esteve com os pés aqui, fisicamente aqui na Terra, em carne e osso? Como é que muitas pessoas enxergam isso? Muitas pessoas falam: ah, mas Jesus suportou as aflições, venceu as aflições porque ele era Deus. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, diz a palavra. Tomou a forma de servo. E ele, então, quando a palavra diz isso, ela mostra que ele estava sujeito às mesmas aflições que nós, aos mesmos sentimentos que nós. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque você veja que ele chegou a um ponto de orar e falar: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Meu Deus, isso é tremendo. Por quê? Porque mostra a humanidade de Cristo.
ao mesmo tempo que ele não tinha deixado de ser Deus, porque diz que a palavra que ele não usou o ser Deus como usurpação, ou seja, eu sou Deus, então eu vou vencer como um super-homem aqui na Terra. Não, ele venceu como homem aqui na Terra. Tanto é que uma das maneiras como ele era conhecido é filho do homem. Filho do homem, não é? Então, isso para mostrar que como homem ele venceu, capacitado pelo Senhor. E nós precisamos dessa capacidade. Sabe qual é o tema dessa pregação de hoje? O tema dessa pregação de hoje é Jesus e a agonia. Nós estamos vivendo dias de agonia. De repente você pode estar falando, caramba, eu entrei aqui para ver uma palavra de ânimo. E eu estou ministrando uma palavra de ânimo para você. Eu estou ministrando uma palavra de ânimo para você. Eu estou ministrando uma palavra que fala que Jesus, ele venceu. E você vai vencer. Nós vamos vencer. E eu não estou ministrando isso porque seria muito limitado eu estar ministrando isso a você, porque agora, nesse tempo, a gente vai ter que enfrentar um tempo de nos privarmos de estarmos andando, indo e vindo, estarmos em isolamento social. Não estou pregando isso, ministrando isso a você por esse motivo só, também por ele. Mas isso aqui é muito amplo. Isso aqui é para você aplicar na tua vida sentimental, profissional, né? Então, Jesus ele estava ali manifestando-se como homem, mas homem cheio do Espírito Santo. Ele se fez homem e agora, nesse momento aqui que nós estamos lendo, Lucas 22, ele foi levado a um nível mais intenso de luta e angústia. E eu quero aqui contar uma experiência para vocês entenderem, né, que eu não estou ministrando uma coisa assim que é só teoria. Uma das vezes que eu fui para Israel, quando a gente vai para Israel, a gente tem que mergulhar. Eu não sei fazer as coisas de Deus para Deus sem mergulhar. A gente tem que ser intenso, né? Uma das vezes que eu fui para Israel, num certo momento, já nos últimos dias da viagem, a gente vai para Jerusalém, porque ali não dá para deixar para ir para Jerusalém. E nós visitamos o Getsemane. E ali eu estava ministrando algum grupo de pessoas pelas quais eu estava responsável, né, de estar ministrando. E eu falei, Senhor, aqui foi um lugar onde o Senhor, não sei exatamente, porque exatamente onde é o lugar, próximo de qual oliveira ele estava, a gente não sabe, mas a gente estava no lugar, no local. Eu falei, Senhor, aqui o Senhor passou por uma das maiores agonias, a maior agonia antes da cruz. E aqui o Senhor orou e disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor me faz entender isso. E aí eu lembro que veio uma sonolência, um peso. Todo mundo depois comentou, depois da ministração, e não era por sono, não é porque a viagem é puxada, nós não tínhamos almoçado ainda, não era o peso de ter almoçado, era um peso espiritual. Pesado demais. E o Senhor falou para mim, eu permiti hoje que você sinta um pouco, bem pouco, mas infinitamente menos, claro, do que eu senti. E ali eu fiquei pensando, foi tão pesado que os discípulos dormiram, mas Jesus estava lá firme, vencendo a angústia. Vencendo a angústia. Esse tem sido um dos maiores desafios da humanidade. A gente está enfrentando uma pandemia do vírus coronavírus, mas existem outras pandemias. A fome é uma pandemia. Não vou dizer pandemia porque em alguns lugares do planeta não tem assim fome nos níveis que de repente tem na África, mas tem gente passando fome também. Até na Europa tem gente passando fome, nos Estados Unidos tem gente que passa fome. Tem a pandemia, a pior pandemia, que é exatamente aquela que tem tomado as pessoas aqui, ó. A pandemia da depressão, das pessoas que não conseguem vencer e tiram a própria vida, a angústia. Jesus venceu a angústia. Nós vamos vencer esses dias maus. Como Jesus venceu, ele foi levado, a palavra diz que ele entrou em agonia, e essa palavra agonia, eu gosto muito de estudar a Bíblia e ver as palavras no grego, no hebraico, né? Então,
Agonia vem de uma palavra que é agonia, no grego, né? Agonia, a gente fala agonia, no grego é agonia também. Tem palavras que elas mudam um pouquinho, né? Que são originárias do grego e no português elas mudam um pouco, mas agonia no grego significa luta pela vitória. Luta que envolve emoções mentais severas, intensas. Por que Jesus não desistiu? Embora, para mostrar a humanidade dele, como eu já frisei, ele tenha dito: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Por que ele não desistiu? Por que diante daquele peso brutal que fez os discípulos dormirem angustiados, de tristeza? Está escrito aqui. Eu vou pegar minha Bíblia, né? Eu vou ler de novo aqui o versículo, junto com vocês. Está aqui, ó, versículo 45. Levantando-se da oração, Lucas 22, 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Isso é muito sério. Muito sério. Foi pesado demais. Mas Jesus estava ali firme. Firme, passando agonia, mas firme. O que levou ele a vencer esse peso brutal, essa angústia? Lembre-se, você que está entrando agora até, né, de repente está se perguntando do que ele está falando. O tema da ministração é Jesus e a angústia. Sabe o que levou Jesus a vencer isso tudo? A percepção, ele tinha percepção exata de propósito e tempo. Isso. Jesus tinha a percepção exata de propósito e tempo. Ele não baixou a guarda. Uma das coisas que as pessoas têm perdido é a percepção de tempo, de propósito. Do que isso vai dar? Vai dar em nada. Eu vou desistir. Não, não desista. Eu vim aqui hoje para falar para você. Não desista. Não desista da tua família. Não desista do teu trabalho. Talvez você enfrente um tempo de dificuldade. Eu estou sendo muito realista. Eu não gosto desse tipo de pregação triunfalista que fala que tudo só vai dar certo. Tem coisas da nossa vida que vão dar errado. Graças a Deus, nos últimos anos eu tenho enfrentado situações que não deram certo. Porque Deus tinha um propósito para mostrar através disso, através do erro. Agora, o bom é quando a gente se reposiciona e a gente fala: peraí, deixa eu prestar mais atenção e fazer bem de forma afinada, da forma que Deus quer que eu faça. Então Jesus, ele tinha percepção exata do propósito e tempo. Ele não baixou a guarda. Aquele seria um momento de guerra intensa. Eu estava meditando agora há pouco, né? Eu tenho o costume de levantar cedo, de acordar cedo e já orar antes de qualquer coisa. Eu estava pensando: meu Deus, há um tempo atrás eu estava estudando. O dia, a hora, ninguém sabe, né, quando é que Jesus vai voltar. Mas a gente pode saber que ainda não é o tempo dele voltar. Por quê? Porque alguns sinais ainda não se cumpriram, algumas questões que ele mesmo sinalizou ainda não se cumpriram. Tem sinais de dores. E a gente está vendo a coisa mais acelerada. Mas, sabe, eu fico pensando, a gente tem que estar preparado para enfrentar tribulações. Vão ter alegria? Sim, com certeza, porque Deus é aquele que derrama óleo de alegria sobre nós. Mas, entenda, talvez, nem todos vocês estão me assistindo, mas talvez alguns, talvez vocês enfrentem lutas mais intensas. E o que eu quero dizer para você é que se o teu relógio espiritualmente estiver sincronizado com o relógio de Deus, você vai cumprir esse período, você vai vencer nesse período e vai ser grande a tua vitória. Vai ser grande a tua vitória. Mas você precisa entender, Eclesiastes 3:1 diz que há propósito, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu significa debaixo daquilo que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu e que ninguém pode mudar. Você pode, talvez, ver os dias abreviados da luta por orar intensamente, por clamar, não é? Jesus ensina isso. Ore para que o Senhor abrevie esses tempos. Né? E está escrito lá que se Ele não abreviasse esses tempos, a fé de todos pereceria. Então isso sim, a gente pode fazer. Mas o que Ele estabeleceu está estabelecido. Então Jesus, ele tinha percepção exata do propósito e tempo. Lá em João 17 ele diz: Pai, é chegada a hora.
Eu acho que a gente tem que aprender a acordar todo dia ou durante os dias, né? Durante o nosso dia, a gente dizer, Senhor, essa é a hora, o Senhor falou comigo, vamos lá. E não ficar postergando, não ficar deixando, empurrando com a barriga. Uma outra questão, né? Que eu quero falar, e na quinta-feira mesmo, no Lar de Esperança, na live do Lar de Esperança, eu estava falando, tá? Nós não podemos ir desprovidos para uma guerra. E desprovido aqui eu estou falando não só de questão material. A gente está vendo um monte de gente correr aí, é uma atitude egoísta, né? Aí na Cachoeirinha, vocês da Zona Norte que estão me assistindo, ontem apareceu até na televisão, já tinha visto pelo Facebook, um rapaz, ele ficou exaltado no meio de um supermercado, de um atacadista ali, gigante, né? Na Zona Norte, ele começou a falar, vocês estão loucos, vocês estão comprando um monte de coisa, vai faltar para outros. O egoísmo do ser humano é uma coisa terrível. Não faz estoque na tua casa, não. Compra o que é necessário só. Não faz aquele estoque exagerado. Né? Fica só uma dica aqui. Mas a gente não pode ir desprovido para a guerra. E não é só de alimento, não. Tá? É principalmente de ânimo. De recursos que são importantes para que a gente tenha a nossa família ao nosso redor. Jesus, ele falou lá em Lucas 22, 35 para os discípulos. Olha, vou ler aqui esse texto. Lucas 22, 35. Jesus perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram os discípulos. Então lhes disse, agora porém quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus estava dizendo, agora é hora de vocês se proverem de coisas que antes ou em outros momentos não eram necessárias. Esse é um tempo para a gente se prover de coisas que talvez em outros tempos a gente não precisou tanto. Não é que a gente não precisou, mas a gente não precisou tanto. Então você veja, eles não estavam providos, eles foram para uma guerra, porque o Getsemane era uma guerra intensa, antes de Jesus ir para a cruz. Eles dormiram de tristeza e angústia, eles foram desprovidos de uma das coisas principais que nós precisamos, que é o ânimo. Porque Jesus disse, nesse mundo passais por aflições. Não tem aflição que venha para ficar. Eu quero te dizer isso. Não tem aflição que vem para ficar. A aflição passa. Nesse mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Você tem que perceber o propósito e o tempo de Deus. Para não chegar no meio da luta e você estar desprovido. Em nome de Jesus. Que você receba ânimo. Que o óleo de alegria venha sobre a tua cabeça agora. Que o óleo da alegria venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor enche o teu coração dessa alegria. Que nos dá força. Eles estavam diante de uma situação difícil, mas Neemias disse, olha, está tudo destruído, mas nós vamos reconstruir. Sabe como? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se. Sincroniza o teu relógio com o de Deus. Jesus venceu aquela angústia brutal, aquele peso brutal, porque ele orava. Jesus tinha uma vida intensa de oração. Eu quero fazer uma pergunta para você, sem querer me intrometer na tua vida, mas o quanto você tem orado? Eu tenho 25 anos de conversão, que eu conheço Jesus. Sabe como é que está a minha vida de oração? Ela só cresce. Se nós não entendermos isso, meu Deus, o que vai ser de nós? Você precisa orar mais. Ah, mas eu tenho ouvido isso. Então, em nome de Jesus, você está liberado pelo poder do sangue de Jesus para orar mais. Para orar mais. Jesus tinha uma vida intensa de oração. E olha só. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no versículo 44, aqui de Lucas 22. Porque o versículo 44 diz, estando em agonia, orava mais intensamente. E aí, mais uma pergunta. Eu gosto de perguntar, vocês já perceberam. Quem me conhece sabe que eu gosto de perguntar. Porque o nosso culto ele é racional. Nosso culto não é emocional. Pode envolver emoção, mas envolve antes de tudo aqui, ó, você pensar. Não é? E a minha pergunta é, quando você está angustiado, em luta, você ora mais ou menos? Porque a tendência das pessoas é quando elas entram em guerra, orar menos.
Eu tenho visto isso como pastor, como alguém que acompanha vidas. Eu tenho visto isso acontecer. Esses dias eu falei para uma pessoa, irmão, eu te liguei, antes da gente ter essa situação, né, de isolamento social, eu gosto de visitar, de orar pelas pessoas. Eu falei, irmão, você está passando por luta e você está se isolando. Como é que está a tua vida de oração? Bispo, eu não tenho orado como eu deveria. Olha o exemplo de Jesus e não venha com essa. Não é? No início da ministração eu disse para vocês que tem gente que fala, mas Jesus era Deus. Mas lembra o que eu falei no início da ministração? Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, ele era cheio do Espírito. Quanto mais ele se angustiou, mais ele orou. Está escrito aqui, não é? Versículo 44. E, estando em agonia, orava mais intensamente. Ore mais intensamente. Ore mais intensamente. Você vai descobrir um caminho maravilhoso que vai te fazer vencer a angústia, a dor. Jesus, ele venceu a angústia. Eu falei isso na quinta-feira, né? No Lar de Esperança, na live do Lar de Esperança. Ele venceu por meio da obediência. Aqui está uma chave, porque, legal, eu estou falando, olha, percepção de propósito e tempo. A gente não pode perder essa percepção, né? Foi o primeiro aspecto que eu falei. Tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está escrito lá em Eclesiastes 7:8 também que o fim das coisas é melhor do que o começo. O fim dessa guerra, dessa luta, vai ser melhor do que o começo dela. Né? Depois eu falei que Jesus orava. Legal, agora, não vai adiantar você praticar as duas coisas que eu falei, as duas primeiras, se você não obedecer até o fim. Jesus disse, Senhor, se possível. Ele não chegou falando, Senhor, tira esse cálice de mim. Eu não quero. Não, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Eu aprendi a orar. E olha, tiveram situações na minha vida que, eu lembro, falando uma questão muito particular minha, quando minha mãe, ela estava nos últimos dias dela numa cama de hospital, ela teve um câncer que foi terrível, e eu falava, Senhor, Senhor, até que um dia eu falei, Senhor, faz a tua vontade. E Deus fez. Hoje ela está melhor do que nós. Ela está na glória, está com Jesus. Mas eu precisei entender que eu precisava orar pela vontade de Deus, não pela minha, deixando a minha emoção ir à frente. Embora fosse uma emoção de filho, que não queria que a mãe fosse. Mas ela está com Jesus, isso me consolou de uma maneira tremenda. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos dizer, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. E Jesus ensinou a gente a orar assim. Sabe a oração do Pai Nosso? Ele ensinou a orar, Senhor, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa com adoração. Depois o que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Jesus, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Por quê? Porque ele quer que a gente entenda isso. A minha vontade era de que o meu filho fosse à cruz, morresse por vocês, para que vocês sejam salvos. Para que ele seja Senhor de vocês e vocês conheçam a vida abundante. A minha vontade é essa, rasgou-se de alto a baixo. Obediência, a obediência de Cristo levou isso tudo a acontecer. Seja obediente e você vai vencer a angústia. Sabe por quê? Porque em determinado momento numa luta, vem vozes, várias, às vezes dos nossos familiares, até com boa intenção, de pessoas. Quanto que eu ouvi isso nos últimos tempos? Pessoas dizendo, cara, por que você não desiste disso pelo menos por um tempo? Faz tal coisa, olha, não sei o quê. Não, eu estou firmado e centrado na vontade de Deus. Às vezes algumas coisas vêm querer te falar, coisas que parecem até boas, para você não obedecer o principal e a única coisa que você tem que obedecer, que é o Senhor. Você vai vencer sendo obediente. Uma outra coisa que levou Jesus a vencer a angústia foi a boa rotina. Olha que legal isso aqui. Existem rotinas na nossa vida, e
E agora não sabemos qual vai ser o tempo desse isolamento social. E volto a dizer que eu não estou ministrando essa palavra só por causa desses acontecimentos, embora já fosse suficiente, né, se fosse só por isso. Mas é para tudo, é ampla essa palavra. Existem rotinas na nossa vida que elas nos levam a piorar a cada dia. Maus costumes, más rotinas. Levanta, faz as mesmas coisas, já levanta reclamando. Se der uma topada com o dedinho no canto da parede, então fica pior. Tem uns que já soltam um palavrão. Nós temos más rotinas que nós precisamos vencer. E nós precisamos ter boas rotinas que nós precisamos absorver. Jesus, ele era disciplinado. Isso aqui está muito claro na palavra. E fazendo só um parênteses aqui, como os discípulos eram indisciplinados e como nós muitas vezes somos indisciplinados. Por isso, muitas vezes a nossa luta se estende. Uma luta que era para durar um tempo, ela dura mais tempo. Por quê? Porque por causa da nossa indisciplina. O que levou o povo, perdão, o que levou o povo a peregrinar no deserto, que era para ser um caminho de 40 dias, normalmente, a ficar 40 anos? A indisciplina, a murmuração, as más rotinas. Jesus tinha a boa rotina. Lucas 22:39 diz: e saindo, leia aí comigo, vou dar um tempinho, né? Abre, esse texto aqui é chocante também. Tudo na vida de Jesus é maravilhoso. Lucas 22:39 diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Meu irmão, pelo menos acompanha ele. Olha para a disciplina de Jesus. Pelo menos os discípulos estavam até um certo ponto aprendendo, né? Não tiveram uns que falaram, deixa ele ir, eu já estou cansado disso tudo. Eles acompanharam. Mas eles não foram disciplinados, porque eles dormiram. Em tempo de guerra, nós precisamos ser mais disciplinados. Jesus, está escrito aqui, saindo como de costume para o Monte das Oliveiras. Era costume dele. Era a boa rotina de Jesus. Aproveita esse tempo de isolamento. Estabelece uma boa rotina na tua casa. Mantenha a casa limpa, cheirosa. Você já faz isso, que bom. Então, estabelece o bom cheiro de Jesus aí. A palavra lá em 1 Coríntios diz, Paulo fala que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós temos o bom perfume de Cristo. Que a tua casa se perfume com esse bom cheiro. Que a glória de Deus entre na tua casa. Que você aprenda a fazer isso através de boas rotinas, de oração, por exemplo. Há 2 semanas atrás eu convidei algumas pessoas pela rede social, pelo WhatsApp, em grupos que eu participo. Vamos fazer uma jornada de oração de 72 horas. Não é que eu, só naquelas 72 horas, cumpri disciplinas que eu tenho de oração. Não, ali foi mais intenso. Eu estava só fazendo de uma maneira mais intensa ainda do que eu já estou acostumado a fazer. E foi tão bom aquilo. Algumas pessoas me procuraram depois e falaram, puxa, eu vou continuar nessa intensidade, nessa disciplina, porque eu coloquei ali, procure orar como Daniel. Daniel era um homem disciplinado, ele ia ter que enfrentar Nabucodonosor, ele ia ter que enfrentar o sistema da Babilônia. Irmãos, nós estamos enfrentando o sistema da Babilônia. Nós estamos enfrentando o sistema de Roma. O império está aí, o império das trevas. Nós vencemos no dia a dia o império das trevas com disciplina, com boa rotina. Ore. Glória a Deus. Eu anotei aqui, as nossas más rotinas são das grandes responsáveis por nos lançar em angústias. Olha isso. Eu até ia passar batido nessa frase, acabei vendo aqui e estou lendo. As nossas más rotinas são das grandes responsáveis por nos lançar em angústias. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Hoje, uma das coisas que causam muita angústia nas pessoas é a questão financeira. Mas, às vezes não é porque o cara ganha pouco. Ele está angustiado porque ele está endividado, porque ele foi indisciplinado. Porque ele foi alguém que não teve boa rotina. A rotina dele sempre foi, eu vou, gasta um pouquinho aqui, gasta um pouquinho ali no final do mês, ele não percebeu, mas ele,
pela má disciplina dele, pela indisciplina, ele gastou além do que ele poderia, embora ganhe muito bem. E ele entrou em angústia. Então as nossas más rotinas são das grandes responsáveis por nós, muitas vezes, nos lançarmos em angústias. Jesus venceu a angústia pela boa rotina. Ele foi ao Getsemane orar como de costume, e agora foi mais intenso. Mais intensamente, quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele orava. Faça isso, em nome de Jesus. Eu não acabei ainda, tem mais tem 2 aspectos aqui que eu vou falar rápido, mas feche os teus olhos. Ora agora, que você receba, aleluia, essa capacidade que vem do Espírito Santo, de ter a boa rotina, que o ânimo do Senhor entre na tua vida, que Ele te levante, aleluia, que Ele te renove, que Ele abra o teu entendimento, aleluia. Diz a palavra que aqueles que não se conformam, esses experimentam a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Renovamente é ir se colocando nessa disciplina, é estabelecendo essa rotina boa. Que você receba isso em nome de Jesus na tua vida. Jesus venceu a angústia. Já estou caminhando para o fim, tá bom? Fica aí, não sai não. Vamos junto, nós vamos orar depois no final. Estou vendo aqui mais algumas pessoas mandando aí, não é? Tá acenando. Eu não vou conseguir responder agora, mas prometo que eu vou orar por vocês, vou procurar responder depois, tá bom? O carinho de vocês. Mas Jesus venceu a angústia, venceu a dor, venceu a guerra, através da sua relação de intimidade e liberdade com o Pai. Presta atenção. Eu talvez seria até repetitivo agora, nesse momento da ministração, porque eu já falei que Jesus tinha intimidade, né? Em alguns momentos, nas entrelinhas, eu falei isso. Falei não só nas entrelinhas, mas claramente, escancaradamente. Mas eu quero me aprofundar aqui. Jesus, ele tinha liberdade, além de intimidade, né? Se bem que intimidade e liberdade andam juntas, mas olha só, Lucas 22, nós estamos no mesmo texto, tá? Para você ver o que levou Jesus a vencer. Lucas 22, 42 diz, dizendo, ele começou a orar, no 41 se afastou, começou a orar, e no 42 fala assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha a liberdade que ele tinha com Jesus. A ponto de, como filho, dizer, Senhor, se possível, passa de mim. Nós, muitas vezes, sabe um dos grandes problemas que nós temos? Nós somos engessados. Nós somos pessoas, às vezes, nós não expressamos diante de Deus o que sentimos. Ficamos cheios de protocolos religiosos. Deus não quer isso. Olha a relação de Davi com Deus. Qual era? De intimidade e de liberdade. Aproveita esse tempo na tua casa para buscar e estabelecer uma relação assim com Jesus, de liberdade. De expressar o que você realmente está sentindo. Porque nós fomos, na maioria de nós, ensinados a nos relacionarmos com Deus, em certos momentos déspota, punitivo. É ou não é? Aprendemos sim. E isso foi nos cerceando, nos tirando da liberdade. Eu, em certo momento da minha caminhada, eu tive que ter um cuidado. E é importante, e a gente sempre ter esse cuidado. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, com 20 anos, graças a Deus, a graça dele me alcançou, nos alcançou. Meu Deus do céu, eu orava com uma liberdade. Num certo momento, você começa a crescer, aí você tem uma função na igreja, um ministério. Então eu sou fulano de tal, eu não posso transparecer fraqueza. E aí você começa a carregar isso para dentro da tua vida, até de intimidade com Deus. E você começa a querer ser um super-homenzinho que ora e que não expressa o que você tem que expressar para Deus. Está errado. Davi disse lá em 1 Crônicas 29, não era um momento de angústia, era um momento de alegria. Porque eles tinham juntado
tudo que era necessário para construir o templo, né, o primeiro templo. Mas ele disse, Senhor, eu sei que da sinceridade te agradas. Jesus quer que você tenha liberdade. Jesus não quer que você chegue cheio de protocolozinho. Jesus não quer que você pague taxa ou tarifa ou pedágio para poder falar com ele. Não, porque se você não fizer tal propósito, não adianta nem chegar diante de Deus. Não, porque se você não tiver com o dízimo em dia, eu não vou entrar nesse aspecto do dízimo, tá? Não é o foco hoje. Mas é algo que acontece. Ah, eu não entreguei nesse mês. Como é que eu vou chegar diante de Deus? Cara, chega em liberdade. Pede para Deus te ajudar. Não pode ser isso que vá te tirar da presença de Deus. Tenha liberdade. Nós precisamos conhecer o que é liberdade, porque foi essa relação de intimidade e liberdade do Filho de Deus que levou ele a vencer. A liberdade a ponto de dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, tira de mim. Para terminar, aliás, outra frase aqui, a falta dessa liberdade e intimidade com Deus é certamente algo que sabota a nossa vida espiritual, que nos lança em angústias. Você não foi sincero, não rasgou o teu coração. Jesus fala o quê? Na palavra que diz, Joel fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele quer que a gente rasgue o coração. Deus não é Deus de confusão. O Deus que te chama para a liberdade não é um Deus que quer te punir. Para terminar, Jesus, olha que incrível isso, que o Senhor me chamou a atenção nesse texto. Ele não desprezava. Por que ele venceu a angústia do Getsemane, aquele peso brutal que lhe fez vencer? Como é que ele venceu e chegou até a cruz? Ele não desprezava o que do céu o Pai enviava para o amparar. Vou repetir, Jesus não desprezou, não desprezava em nenhum momento da sua caminhada o que do céu o Pai de amor enviava sobre ele para o amparar. Lucas 22, 43. Olha isso aqui. No 42 ele falou, Senhor, contudo não se faça, Pai, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Ele estava numa angústia tremenda. E aí no 43, olha só, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Com certeza o Espírito de Deus estava ali sobre ele. Mas ele precisou de, um conjunto de coisas, e inclusive daquilo que expressava o amor de Deus naquele momento, a ponto de o Pai enviar um anjo para confortar. A angústia de Jesus era tão grande, a guerra dele estava tão intensa, que o Pai precisou enviar um anjo do céu para confortá-lo. Eu não vou entrar aqui em Ministério dos Anjos, né? Não. Mas eu quero dizer para você, o que for necessário, Deus vai enviar sobre a tua vida. Para te confortar, para te consolar, para te prover. Para que você suporte essa guerra, essa luta e vença. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu estava ministrando isso na última quinta-feira. Deus não nos dá além do que possamos suportar. Antes, com a aprovação, Ele nos dá o escape, de forma que a gente possa suportar a guerra. Então, não despreze isso. Sabe o que é terrível? Eu já vi muita gente errar, pecar nisso. Num momento de guerra, desprezar as coisas espirituais, desprezar o que Deus enviou. E como é que Deus pode fazer isso? Brevemente, Ele pode enviar pessoas para falarem com você. Quantas vezes nós desprezamos pessoas que chegaram com uma palavra de Deus? Às vezes nem elas sabiam, mas Deus usou. E a gente desprezou no meio de uma angústia, de uma guerra. Ah não, ele está falando isso porque ele não está passando por aquilo que eu estou passando. Talvez ele não estivesse mesmo naquele momento. Talvez antes ele já tivesse passado o que você naquele momento estava passando. Ou ainda que ele não tivesse passado nunca por isso, Deus o usou e você talvez tenha desprezado. Eu estou dizendo porque já aconteceu comigo. De eu fazer isso, ou de eu chegar e falar para alguém, a pessoa desprezar, e eu ficar pensando, meu Deus, era tão precioso ele ter atendido a isso. Atenda a esta palavra. Não despreze o que o Pai tem enviado sobre você. E eu quero dizer em nome de Jesus, especialmente nessa ministração para vocês.
Você que está preocupado porque você teve que fechar o teu negócio por causa dessa situação do vírus. Você que está preocupado, meu Deus, e agora? Será que eu vou perder o meu emprego? Não vai te faltar nada. O Pai vai enviar. O Pai, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai enviar o cordeiro para o holocausto. Já enviou, mas eu vou até colocar direito a minha frase. Ele vai enviar o que for necessário. Vamos pegar então Romanos 8. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, não nos dará conjuntamente todas as coisas. Se ele não poupou o cordeiro, enviou o cordeiro, o filho para o holocausto, para a cruz, será que ele não pode te dar o que você precisa? Ore mais. Nós muitas vezes desprezamos sinais, pessoas, enviados de Deus. Não despreze os sinais. Para terminar, eu quero ler um texto aqui antes de orar com vocês. Eu estou achando tão bom estar aqui, gostaria de ficar mais tempo, mas eu sei que tem almoço para preparar, né? Não dá para ficar tanto tempo aqui também, a gente tem a nossa família para dar atenção a eles, né? Lucas 22:46 diz, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levante-se e ore, tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse tempo não vai ser um tempo de fadiga, de cansaço, mas de um renovo que você precisava experimentar, que você precisa experimentar. Que o Espírito Santo tome a tua vida, que o Espírito Santo se derrame sobre você, que Ele te renove agora, que Ele te revigore, que Ele entre na tua casa com o poder da glória dEle, que o Espírito Santo renove os dons, que você dentro da tua casa, em meio à tua família, você viva ativamente os dons do Espírito, que você que enterrou talentos, que nesse tempo você desenterre esses talentos e que o amor de Deus seja tão grande sobre a tua vida, que você possa louvá-lo, levantando as tuas mãos, bendizendo o nome dEle todos os dias, de forma que não haja mais murmuração nos teus lábios. Em nome de Jesus, que o Senhor toque os nossos lábios, que Ele tome a nossa mente, que Ele nos dê a mente de Cristo, que o nosso coração seja guardado nele. Aleluia, como um jardim cultivado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder, nesse instante, orar junto comigo, para nós encerrarmos essa ministração. Faça isso. Em nome de Jesus, que o teu interior se encha de cânticos de louvor. Que habite no teu interior tudo que é bom, agradável, que as boas dádivas do Senhor venham. Feche os teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai de amor, eu te louvo, Senhor. A nossa postura, Senhor, ela é tudo. Paulo disse que ele trabalhou mais do que os outros. Não ele frisa, mas a graça de Deus com ele. Nós nos dispomos, Pai, e a tua graça está conosco. Esse tempo está mostrando, Senhor, que não são méritos humanos, não são obras humanas, mas é a tua graça, Senhor. A nossa postura como justificados, sim, ela é fundamental, Senhor. Nós precisamos mergulhar no caráter de Cristo, no caráter do Filho, mas, Senhor, antes de tudo, a tua graça é o que permite isso. Deus, eu oro pela minha casa, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão assistindo agora essa live, que vão assistir depois, Pai, essa ministração gravada. Deus, toma-nos. Senhor, o Senhor nos deu exemplo nos últimos instantes da tua caminhada, nas últimas horas, antes que o Senhor fosse para a cruz e depois ao terceiro dia ressuscitasse. O Senhor passou pelo Getsemane, que significa prensa. O Senhor foi prensado ali, angústia enorme, intensa, a ponto de suar gotas de sangue. Mas ali o Senhor nos ensinou, é possível vencer a angústia e a dor, o tempo, o dia mau. Aleluia.
quando nós estamos sincronizados com o tempo de Deus. Há todo o propósito debaixo dos céus. Os teus propósitos, no teu tempo, é isso que queremos. Isso sim se cumprirá nas nossas vidas. E eu clamo junto com os meus irmãos, abrevi esses dias maus, Senhor. Tem misericórdia daqueles que sofrem. Jesus, nós nos derramamos em oração e nós te pedimos, vem sobre nós, nos fortalece-nos dessa capacidade, Senhor, de esperarmos em Ti, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eu quero declarar pela fé, Senhor, que nenhum de nós vai se abalar. Nos dá intrepidez, Pai, Teu reino é inabalável, Senhor. O Senhor disse lá em Hebreus 12, 28 e 29, que, Senhor, os reinos abaláveis seriam abalados, as estruturas abaláveis seriam abaladas, mas aquilo que não pode ser abalado permaneceria. O Teu reino é inabalável, é sempre eterno, Senhor, é reino eterno. Nós somos cidadãos do Teu reino, Senhor. Guarda-nos das provações. Quando nós oramos, guarda-nos, repetindo o que está na Tua palavra lá em Apocalipse. O que foi dito à igreja da Filadélfia, Senhor. O Senhor não disse que os tiraria, o Senhor disse que os guardaria. Nós estamos passando por esses tempos difíceis e somos guardados por Ti. Pai, eu oro, nos ajuda. A Tua palavra diz que o Teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, nos ajuda, nos ensina como orarmos, Senhor. Muitas vezes oramos, diz Tiago, colocando as nossas paixões à frente, por isso não recebemos. Nos ensina a orarmos sem essa interferência da carne, mas orando, Senhor, em sincronia com o Teu Espírito. Senhor, nos conduz na disciplina, na boa rotina, Senhor. Que seja eliminada da nossa vida, nos ensina, nos mostra, revela, traz à luz. Tira, Pai, tudo aquilo que está encobrindo, Pai, a mentira. Nos mostra o que é a má rotina, o que fazemos, repetimos. Coisas até que nossos antepassados faziam e que nós repetimos ainda hoje, que não são boas. Tira, nos liberta, Senhor. E nos ensina como fazermos. Com uma disciplina como a que o Senhor tinha, a boa rotina de oração, como Daniel também tinha. 3 vezes orava ao dia, Senhor, e nos ensina o que é orar sem cessar. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos dá percepção do que é necessário, Senhor, para que nós não percamos o passo. E, Pai, o Senhor nos chama para essa relação de liberdade e intimidade. Eu quero ter essa liberdade com o Senhor, ó Deus, que os meus irmãos tenham também liberdade.